Avenida 9 de Julho, centro de São Paulo. Uma das avenidas mais clássicas, importantes, que liga o centro aos jardins, passa pelo icônico Joelma, que entrou em incêndio. Foi a maior tragédia da cidade de São Paulo. Ali na frente, aliás, aquele amarelo. É uma avenida extremamente importante que mostra muito o que é realmente o centro de São Paulo. E neste vídeo eu vou refletir sobre o centro, baseado numa experiência concreta e baseado em vídeos que até gringos têm feito aqui no centro de São Paulo. Eu vi vídeos de gringos falando espanhol. Tem um canal até o italiano, Zaza El Italiano. Ele caracteriza o centro como uma Lândia. Tá aí na internet, quem quiser que veja. Muitos gringos também de fala inglesa, muitos assim só focam no negativo, e muitos estão fazendo vídeos até aqui em São Paulo que assim, muita gente ele foca no negativo e tem uns que focam no positivo. E qual é a realidade que eu sempre digo? A realidade tem dois lados. O centro tem um lado muito decadente ainda, tem mesmo. Nesta própria avenida existem locais, prédios bacanas, abandonados, invadidos. Esta avenida aqui, pelo tipo de prédio, se percebe que era um local extremamente nobre, nos anos 40, 50. Isso é louco, isso aqui devia ser o local da elite. Devia não, era, com certeza. E liga o centro ao Jardim Paulista, aos jardins. É uma avenida muito importante, né? Aliás, que eu nunca mostrei nos meus canais. E o que me inspirou a fazer este vídeo foi realmente os vídeos aí que eu tenho visto de gringos e também de brasileiros, e muitos não mostram a realidade. Não mostram. A realidade tem dois lados. E o centro é muito grande e repleto de histórias, por exemplo, a deste edifício Joelma, onde ocorreu a maior tragédia da cidade de São Paulo, uma das maiores do Brasil. Este edifício aqui esteve em chamas, ardendo em chamas, um incêndio de grandes proporções, uma tragédia. Infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas, e tem muitos vídeos assim com cenas assim bem tristes mesmo, e nós esperamos que nunca mais ocorra esta tragédia aqui no centro de São Paulo, uma tragédia deste tipo. Edifício Joelma. E o edifício, né, estruturalmente não houve danos, mas assim, foi completamente assim, eu vi imagens, terríveis mesmo. Então nós vemos como o centro é um local de histórias tristes, um local de decadência, sim, mas um local de grandeza, um local que tem muita coisa bacana, muito decadente em relação ao seu auge, e que está melhorando bastante em relação a 2020, 21, 22, 23, até 24, que 22, 23 eu vivi, eu sei o que eu estou falando. Eu vou contar uma experiência. Eu fui na Sé 2021, estava tenebroso, estava com uma pessoa, ela falou, vamos vazar daqui. Eu só ficou com medo, vamos vazar, vamos sair fora. Porque tem coisas que nem é difícil de falar aqui. O consumo das paradas estava a céu aberto. Pessoas menores de idade consumindo as paradas a céu aberto ali na Sé. Hoje a Sé, ela tem uma base policial, tem um monte de polícia. Então, não melhorou? Claro que melhorou. Principalmente em relação a isso que eu estou falando, que eu vi com esses olhos, que a terra há de comer. E aliás, tinha uma pessoa comigo, tinha testemunha. Tem muitos vídeos na internet. Estes anos aí, 21, 22, 23, estava tenebroso. Aí começou a melhorar. Hoje a Sé tem problema, mas em relação a esses anos aí, é um local tranquilo. Vou repetir aqui, tranquilo.
baseado, é lógico, em câmeras, policiamento, em tudo isso. E lógico que tem moradores de rua, gente jogada às vezes no chão, muitos mendigos moradores de rua. É um local controlado, né? Brasil é assim. Brasil só funciona com câmera, polícia, controle. Se liberar tudo aqui vira um inferno. A realidade não só de São Paulo, né? Do Brasil, né? E a Avenida 9 de Julho aqui, ela é uma avenida muito assim, tem muito grafite, tem coisas, grafites da hora e muito pichada também, extremamente. Uma parada interessante aqui. A Mona Lisa, a brasileira, né? Sensualizando, bem interessante, revela até a mentalidade, né? Do povo brasileiro, assim, da cultura do Brasil. E nós estamos aqui no domingo bem vazio, assim, eu falo de mim, a minha experiência concreta. Eu não passaria aqui 2, 3 anos atrás, de manhã sozinho. Quando eu falo não passaria, entre aspas, eu poderia até passar, mas assim, com muito mais precaução do que eu estou hoje. Para mim tá tranquilo passar aqui, eu estou só. Aliás, lá em cima o viaduto, uma vez eu estava passando no viaduto 9 de Julho e um senhor falou assim, deixa eu passar com você. O cara falou para mim, eu estava gravando, eu nem soltei o vídeo. Deixa eu passar com você. Ele começou a contar as histórias, falou que já foi assaltado, que já viu pessoa que até cortaram o dedo, falou umas paradas que eu achei que o cara era até maluco. Pessoas moram aqui, antigamente não, 2 anos atrás aqui, tinha muito morador de rua, muito. E tem sempre o morador de rua no geral, não faz coisa errada. Mas tem muitos que fazem. E tem muitos que ameaçam as pessoas, né? Sim, fazem coisas erradas. E anos atrás estava repleto aqui e as pessoas tinham medo de passar aqui. Medo, tô falando literal. E falando do centro como um todo agora, baseado naquilo que eu tenho visto de brasileiros e gringos falando do centro, o centro de São Paulo tem vários bairros. Eu sempre falo, Sé, República, Consolação, Santa Efigênia, Campos Elíseos, vários, tem mais bairros. Aqui a Avenida 9 de Julho, completamente pichada essa parte aqui. Tem vários bairros. Tem gente que está fazendo vídeo no Instagram, ele só fala, nossa, olha que bonitinho, olha que legal, os prédios, coloca uma música romântica, né? Não estou falando que é errado não, até alguns vídeos eu já fiz, aliás, me segue no Instagram lá, @VoxRealidade. Mas não mostra a realidade, né? Não mostra a realidade. A realidade é que existem os dois lados. E em relação ao auge, o centro ainda é muito decadente. Mas em relação a anos passados, em relação a esses anos aí que houve da crise sanitária, melhorou bastante. E o centro não é um local específico. Por exemplo, tem gente que... Por exemplo, o cara tá na São Luís ali com a Avenida Ipiranga. Ali tem restaurante bacana, tem padarias bacanas ou um prédio invadido aqui. Por que o prédio invadido? Por que abandonado? Porque empresas, corporações saíram porque não tem interesse econômico. Essa é a realidade. Tem muitos aqui. Muitos. É um local nobre isso aqui. Isso aqui é um local nobre. Então... Se você caracteriza o centro como a partir de um local específico, essa caracterização é errada, não é certo. O centro é um todo. E tem partes do centro que melhorou bastante, outras não. Uma vez eu vi um cara fazendo um vídeo aí. Ele fez no Instagram, eu vi.
E o cara fala, nossa, o centro tá espetacular, totalmente... Nossa, tá totalmente tranquilo. Cara, não é verdadeiro isso. Isso é falso. Agora, falar o centro, ó, está totalmente tranquilo, é falso. Eu digo 3 vezes. Quem quiser, vai na Rio Branco, 10 horas da noite, numa sexta-feira. Vai de manhãzinha na Duque de Caxias. Você vai ver mini fluxos, a pedra sendo acendida, a fumaça subindo, gente estranha. Comprove, experimente. Eu não recomendo isso a ninguém. Não recomendo. Então, o centro é um todo. Tem partes que estão piores, tem partes que estão melhores. Em relação ao auge, o centro é ainda muito decadente, muito decadente. Em relação aos anos 50, muito decadente. Em relação ao que já foi, muito ainda, muito mesmo. Agora, em relação a 2020, 21, 22, 23, 24, 25 já melhorou bastante mesmo. Tá bem melhor. Então, esse é uma coisa racional, né, o que eu estou falando, e lógica, como 1 mais 1 é 2. Por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui de um indivíduo. Ele vai ali no Banespão Altino Arantes, lá no bar do cofre, passa lá só para aquilo lá. Cara, ele pode ter uma experiência fantástica. Você que está assistindo este vídeo, você pode. Aí, uma pessoa que não sabe interpretar a realidade. Nossa, como o centro está tranquilo. Nossa, como é espetacular e tal. Essa é uma interpretação que ela é equivocada. Por quê? É um local específico, a pessoa às vezes vai de Uber, vai de táxi, vai de carro, não passa pelo centro uma boa parte dele. E ela tem uma experiência boa, tem um dia, entre aspas, de sorte. E aí ele fala, nossa, o centro falam isso, falam aquilo, mas o centro não é nada disso. É isso aqui que eu estou vendo. Não, a pessoa está vendo uma pequena parte. O Banespão ali, aquela parte ali da João Brícola, não é 1% do centro. Então é uma interpretação equivocada, individualizada e estreita. Quer ter uma experiência de um local negativo? Não recomendo nada. Do centro? Vai na Rio Branco, em toda a extensão dela, dá um rolê na Rio Branco, 10 horas da noite numa sexta-feira, não recomendo isso. Vai na Duque de Caxias, ó, estou aqui num domingo de manhã, você vai ver a fumaça comendo, mini fluxos e tudo. Agora, vai numa padaria específica na República. Pode você ter uma experiência bacana. Nossa, tá tranquilo aqui. Então o centro está tranquilo. Não. Essa parte aqui, este local está bem tranquilo. Essa é uma interpretação certa. Por isso, para quem é de São Paulo, por exemplo, olha que local bacana aqui. Totalmente pichado. Eu consigo voltar a minha mente ao passado. Aquele exercício que eu faço, que eu sempre recomendo até. Volte a sua mente ao passado. Como era isso aqui há 60 anos atrás, 70. É espetacular. Olha que escada bonita até. Tá toda quebrada, né? Toda pichada. Mas é um local bacana. Jardins aqui à direita. É um local nobre aqui. Olha como é que tá. E é bacana ainda. Eu acho um local da hora aqui. Eu tô até com o pé zoado aqui. Mostrando pela primeira vez nos canais aí que eu tenho. Este local aqui. Aqui, por exemplo, há 3 anos atrás, não que eu não andaria aqui, mas com muito mais precaução. Estou tranquilo aqui. Estou sozinho. E aí o outro aspecto da interpretação e da experiência do centro, ela é individual. Depende se é homem, se é mulher, se a pessoa é medrosa, se a pessoa é fraca, se a pessoa é forte,
Se a pessoa tem experiência de andar na rua. Tudo isso entra na equação. Olha como é pichado mesmo, hein? O centro de São Paulo é o local mais... Muitos dizem aí, eu até perguntei para a inteligência artificial, é um dos locais, ou o local mais pichado do mundo. Do mundo. Uma coisa muito verdadeira acerca do centro é que é um local de aventura. Aí para todo mundo é um local de aventura. É um local de aventura que te deixa a flor da pele, que tem muitas possibilidades, muitos restaurantes, muitos cafés, muitas padarias. Assim, e em relação ao Brasil, até inigualável. Aí entra um ponto também. A experiência individualizada, depende de onde você vai, depende do seu bolso, né? O cara tem grana, eu vou ali no terraço do prédio Itália. Nossa, você vai ter uma experiência bacana de São Paulo. Só que você tem que desembolsar dinheiro. E você vai no local específico. Agora, vai na Luz. Um boteco da Luz ali. É outra experiência. Edifício Itália, terraço é uma experiência. Bar do Cofre, no Altino Arantes, Banespão, é outra experiência. Eu vou ali no boteco ali da Luz. Tem um cenário lado B ali. É outra parada. É outros 500, é outra realidade. São realidades. De modo que no centro de São Paulo existem realidades. Várias realidades. E tudo isso individualizado, baseado nas características da pessoa, baseado no dinheiro que a pessoa tem. Ó, tô cruzando aqui a Augusta. O cara vai na Augusta, na parte lá de cima é top. Parte de baixo é mais lado B e tem gente que curte, né? A noite mais lado B é mais embaixo. Passei de relance aqui, falei de relance da Augusta, que é centro também. Augusta é centro de São Paulo, né? Assim, isso aqui que eu estou falando é uma... sem roteiro isso aqui. A realidade, ela é a realidade. De modo que, a parte final da reflexão, o centro de São Paulo, em relação ao seu auge, é um local decadente, mas em relação aos anos 20, 21, 22, 23 até 24, é um local que melhorou bastante e tem várias partes melhores, partes piores, tem locais muito tops. Por exemplo, convido alguém, vamos jantar ali no Terraço Itália. Que experiência fantástica. Só que entra outro ponto que eu estou refletindo. O bolso não vai ser barato, mas é uma experiência fantástica. E dependendo do dia, de como a pessoa vai, a pessoa desce de Uber ali no Edifício Itália. Vai lá, janta, pega Uber e volta para casa dela. Que não é no centro, por exemplo. Ela vai falar, nossa, o centro é fantástico. Ou seja, a experiência dela é muito bacana, legal, mas é uma experiência que ela não pode caracterizar o centro todo. Ela pode falar assim, nossa, o centro ali, o Terraço Itália, jantar ali é fantástico. Essa é uma... é perfeito, né, essa interpretação. Mas tem pessoas que ela tem uma experiência individual e bem restrita, positiva, ela fala extremamente bom. E o oposto também acontece. Pessoas que têm uma experiência negativa, elas falam, nossa, esse local é um lixo, é um inferno. Tá errado também.